Oi, esse é o Projeto Piloto Podcast. Aqui a gente vai conversar sobre temas que nos ajudam a ampliar a nossa visão de mundo e a nos sentir menos solitárias nas nossas jornadas. Conversas sobre comportamento, diversidade, bem-estar, maternidade e o que mais der vontade. Eu sou Lu Ferreira, influenciadora, mãe e empreendedora que acredita que cada dia é uma oportunidade para a gente ser melhor do que ontem. Eu sou a Thaís Farage, eu sou consultora de moda, mãe do Miguel e do Tom e adoro uma boa conversa. Hoje a gente vai receber, então, o Davi Tandirino. Ele é formado em Direito pela USP, onde ele fez mestrado e doutorado em Direito Penal. Foi bolsista de pós-doutorado na Alemanha e assessorou o ministro do STF. Hoje ele leciona Direito Penal na UERJ. Como advogado, participa de iniciativas pro bono, como o Liberdades e Cala a Boca Já Morreu, liderado pelo influenciador Felipe Neto, na defesa da liberdade de expressão. Ele também é apresentador do podcast Pauta Criminal, que é muito legal, gente, pode ir lá ouvir. E além disso, o melhor título do Davi é que ele é meu amigo. Bem-vindo, Davi! Obrigado. Antes de chamar a polêmica, um bem-vindo, vai. Bem-vindo, pronto, passou a parte fofa. É isso. Bom, vamos lá. Vou contar, então, qual é a minha ideia desse podcast. Eu fiquei viciada na série que conta o caso da Daniela Pérez. É uma série que foi feita pela HBO com a Glória Pérez. Acho que tava todo mundo meio esperando que esse momento um pouco chegasse. É uma história muito boa para ser contada, né, assim. E apesar de ser uma história horrível, tá? Mas, enfim, é uma boa história, né, de true crime, assim. E eu fiquei muito viciada. E aí o Davi tava lá em casa, logo quando eu terminei de assistir a série. E eu fiquei com muitas questões. Acho que a gente pode começar esse episódio falando um pouco que esse tema de punição, como a gente vai tratar os crimes, os bandidos, é um tema muito polêmico e que polariza esse tema, assim, polariza as pessoas, né? Então, acho que a direita tem muito essa coisa do bandido bom, bandido morto, tem que ficar preso pra sempre, acabou. E a esquerda tenta contemporaneizar um pouco, pensar como é que a gente faz de fato para lidar de um jeito que a gente, né, não tenha que matar as pessoas, que a gente não tenha que ter pena de morte, né? Então, acho que este é um pouco o tema de hoje. Assim, eu vou trazer as minhas dúvidas. Gente, as minhas dúvidas são muito gente como a gente. Não é um tema, não é um assunto advogado. Eu trouxe o advogado justamente porque ele sabe disso e eu não. Vamos falar um pouco da série, então, para dar um contexto para quem não assistiu? Quer dar uma sinopse? Vamos lá. Eu só assisti 3 episódios. Tá. Eu posso falar mais, então. Você fala a partir do terceiro. São 6, né, no total? São 5. São 5 no total. Ah, então, pô, vi assistir mais da metade. É uma série que prende bastante a gente, né? Porque, pelo menos nós, né, da nossa geração, eu me lembro de quando aconteceu o crime. Eu era criança, mas... e até vendo isso na série, é uma coisa muito surreal, um tanto que mexeu com a sociedade, né? Assim, eu lembro, assim, qual que era a minha lembrança antes de começar a assistir a série? Eu lembro que houve o assassinato, né, de uma atriz muito famosa, que estava no ar numa novela que eu não assistia porque eu era criança, mas todo mundo sabia quem era, porque a novela das 8 naquela época era, né, o programa. Lembro que quem a matou foi um colega, e aí começa, né, um pouco do que depois a gente viu na série, né, na quantidade de mídia que aquilo rendeu. Porque eu falava assim, mas eles tinham um caso, não era isso? Ciúme da mulher, sei lá. E era só isso que eu sabia sobre o caso. Eu sabia que tinha sido um absurdo, um assassinato brutal, uma coisa assustadora, mas que eu, na época, devo ter sido até protegida pela minha família para não saber muitos detalhes, porque eu tinha 7 anos. E aí, né... É bem a idade que a minha filha tem hoje. Então, se isso acontecesse hoje, eu não ia querer que ela soubesse, né, o que estava acontecendo, ali acabar perguntando alguma coisa. Mas não ia ser uma coisa, né, muito falada. Acho que é isso. Assim, em 140 caracteres, foi isso, uma protagonista de novela, que era que era filha da escritora da novela, que é a Glória Pérez, que é uma escritora, roteirista de novela muito famosa, e que o par romântico da novela assassinou na vida real. E que eu acho que outra coisa importante de dizer é que virou um caso muito... A Daniela Pérez foi muito acusada de ter sido morta, né? Assim, a mídia ficou muito acusando ela de ter tido um caso, de estar... Enfim, também teve esse outro lado machista da história. Mas eu acho que o que pegou, assim... A série, obviamente, é feita pela mãe da vítima. Acho que não tem... Né, assim, acho que se já não é o caminho natural mãe perderem os filhos, imagina assassinada de um jeito brutal num trabalho onde ela fazia parte. Então, enfim, é uma tragédia, é um negócio horroroso. E a série toda, no final, vai levando a gente a acreditar
enfim, num processo narrativo ali, de que é uma injustiça que, afinal de contas, os assassinos da filha tenham sido libertados. Uhum. A pena, vamos lá, vamos ver se eu vou falar direito. A pena foi 19 anos para ela, acho que 18 para ele, alguma coisa assim. Ele cumpriu em regime fechado 6 anos e 9 meses e ela cumpriu em período fechado 7 anos. Ela passou para a faculdade de Direito e teve redução de pena. E ele ficou, sei lá, um tempo no semiaberto e hoje tá 100% vivendo livre. Em Belo Horizonte. E Minha ela cidade. mora no Rio. E aí, eu sinto que gerou no meu meio, de pessoas muito progressistas, uma grande discussão de, cara, como é que a gente vai viver com isso? Assim, este é um crime de... Acho que a grande discussão era assim, gente, se ela que é famosa, o cara mata alguém com 18, porque também é isso, né? A morte foi uma morte muito violenta, né? Foram 18 apunhalados, Perfurações. que ninguém sabe ainda se foi um punhal, ninguém conseguiu achar a arma do crime nunca. E foi premeditado, que eu sei que isso faz diferença. E o cara ficar preso só 6 anos, deu uma sensação geral de fudeu, assim. Que é de impunidade, de injustiça. Eu queria entender um pouco melhor isso, porque aquele dia a gente conversando em casa, você me falou, não é assim, não é bem assim. Vamos lá. Vamos lá. Acho que a primeira informação importante é, por conta deste caso, houve uma mudança legislativa. Essa era a minha próxima pergunta. Que considerou o homicídio qualificado, enfim. O que quer dizer isso, né? A gente tem as formas simples dos crimes e alguns crimes têm a forma dita qualificada. Então, a pena mínima é maior, né? Então, já houve um aumento de pena para episódios como esse. Ou seja, novos Guilhermes de Pádua, é isso o nome dele? Já não receberiam essa faixa de pena. Teria uma faixa de pena maior, né? Mas Que foi, inclusive, uma militância da Glória Pérez, né? Acabou que por uma formalidade não tramitou como um projeto de iniciativa popular, né? Mas ela recolheu em 3 meses, pré-internet, coisa de 1 milhão de assinaturas. Foi 1 1 milhão milhão e e meio, 300 acho. mil assinaturas. Algo que só enfim, o papel dela, né? A Rede Globo por trás dela, naquele momento, sobretudo, consegue explicar, né? Mas acho que a pergunta bacana aqui, o que quer dizer muito ou pouco, Sim. né? E você falou, tem um embate ideológico, talvez, na esquerda, direita, mas a esquerda também foi se apropriando da pauta punitiva ao longo do tempo. Sim. Né? Tanto assim que uma juíza fluminense muito conhecida, Maria Lúcia Caram, cunhou a expressão esquerda punitiva, né? E aí, para a gente entender se uma coisa é muito ou pouco, a gente tem que fazer uma pergunta antes, que é por que o Estado prende alguém? E ao formular essa pergunta, a gente já tem que automaticamente separar a Glória. Óbvio, não é um caso de pessoa física. A gente não dá pra querer resolver, que o Estado resolva a dor da mãe. Porque não vai resolver. Então eu sempre digo que a mãe, né, a vítima indireta, tem o direito de pedir tudo. Pena de morte, é claro, aquela pessoa está absolutamente tomada de dor, de ódio e tal. Mas, em algum momento da história, a gente resolveu se organizar como Estado com letra maiúscula justamente para tentar uma administração racional. Menos passional. Dos conflitos. Então o Estado tem que racionalizar. O Estado não pode ser uma esteira de transmissão desse ódio justíssimo, compreensível da Glória. Então, vamos tirar a Glória do cenário, porque agora a gente está discutindo em abstrato. Sim. Né? Então, Sim. todo respeito, toda empatia, inclusive, pela Glória por esse evento horroroso. Né? E se você for buscar na lei, por que a gente pune? É uma salada de ideias. Tá? A gente pune, em parte, para que a pessoa pague o que fez. Então, existe um componente de inflição de dor, que é um castigo, né? Que no jargão se chama lá o caráter retributivo da pena. Existe um outro componente que é preventivo, né? Então, vocês eu não sei, né? Eu, como tenho vontade de matar pessoas todos os dias, não o fazemos segundo essa aposta abstrata, porque A gente não quer ser preso. a gente não quer ser preso. Então, quando você prende alguém, você dá um recado, digamos assim, para o seu homicida interior de que, né, Não pode fazer não pode isso, fazer porque você isso, vai ficar né? ali. E aí tem o terceiro componente, que eu acho o mais cínico de todos, que é a ressocialização. Você prende para aquela pessoa
melhore, né? Pois é. Então, vamos lá. Quando você pega qualquer crime na lei, que a gente chama de tipo penal, artigo 121, matar alguém, 6 a 20 anos. Reclusão, vírgula, de 6 a 20 anos, né? O que é reclusão? Isso é um conceito jurídico. Você vai na lei de execução penal e lá está dizendo que no regime fechado o sujeito vai ficar em cela individual, com 6 metros quadrados, com boas condições de aeração, assistência médica, religiosa, estudo. Essa pessoa vai... Uma boa alimentação. Essa pessoa... Num país de famintos, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Mas uma alimentação digna, né? Não podre, estragada. Essa pessoa vai trabalhar. Porque tem um pouco... existe uma premissa meio... Como é que eu vou chamar, né? Pobrista, né? De que é o pobre que comete crime. Então, ali é um lugar para ele aprender uma profissão, porque depois ele vai voltar para o convívio social e tal, né? Então, agora podemos, talvez, agora equacionar melhor a pergunta se é muito ou se é pouco, né? Até na conversa na sua casa, eu mencionei o livro de uma filósofa argentina chamada Ana Messutti, que é O Tempo como Pena, né? E a Ana faz lá uma ponderação que é, gente, nós criamos socialmente uma alquimia, uma magia que transforma a dor da Glória num tempo de dor do Guilherme. Não existe métrica científica para isso. E nem tem como equilibrar, né? Tipo, ela vai sentir dor a vida inteira. Sempre. Então, aí esse é o ponto. Talvez essa seja a premissa da conversa aqui, né? Essa conta nunca vai zerar. Mas podia ser mais, né? Equilibrado. Poxa. Então, vamos lá. A gente, portanto, parte de um critério totalmente aberto, mágico, de tempo de privação da liberdade do Guilherme como modo de fazê-lo pagar pela morte da Daniela, né? Mas, de certa forma, então, contemplar essa dor que ele deixou para a Glória e outras pessoas envolvidas nesse assunto, né? Olhando a situação do sistema penitenciário e olhando o limite de pena que havia na lei, ele ficou 7 anos em regime fechado. Ele ficou meio mínimo. Não era de 6 a 20? Não, mas olha só, não era o mínimo, porque a progressão de regime, no caso dele, era de 1/6 da pena. De 6 a 20 seria a pena, e não ele pegou o tempo 19 de anos reclusão. e meio, não é isso? Porque se desse 20, naquela época, ele seria submetido a um novo tribunal do júri automaticamente, depois essa lei também mudou. Então, 1/6 de 19,5 dá 3 anos e qualquer coisa. Então, ele ficou além do mínimo, né? Entendi. E depois mais um tempo em semiaberto. O que é o semiaberto, né? Ele dorme na cadeia. Eu brinco com os meus alunos que a gente deveria chamar de semifechado. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Apenas uma pequena porcentagem das pessoas consegue cumprir o semiaberto durante o período diurno fora da cadeia. Eu fui do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o CNPCP, e eu fui vistoriar alguns presídios no Pará, né? A maioria dos presos em semiaberto ficavam dentro da cadeia durante o dia. Porque não tem pra onde ir. Porque não tem pra onde ir. Porque é um pressuposto da sua saída é que você ou estude ou trabalhe. Sobretudo hoje que nós estamos, né, com um índice de desemprego altíssimo, né? Então estamos falando de uma pequena porcentagem que consegue sair, mas efetivamente o Guilherme conseguiu sair, né? Então essa pessoa de segunda a sexta volta, fica preso e ele fica preso aos finais de semana. Então isso é cumprimento de pena. O sujeito continua preso. Sim, não dá pra falar que ele tá solto. Num regime mais, digamos, descomprimido. Ele consegue passar o dia fora, tá, mas volta todo dia pra cadeia, né? E depois, mesmo no regime aberto, né, o sujeito continua, segundo a lei, num lugar chamado casa de albergado, em que ele volta para dormir na cadeia. A diferença é que na casa do albergado você não tem mais cela. Você tem alojamentos coletivos. É tipo um hostel punitivo. Entendi. Tá? Quando que rola a tornozeleira? A tornozeleira pode substituir o regime aberto, né? O estado de São Paulo há décadas não tem regime aberto, não tem casa de albergado. Uhum. Né? E aí é uma decisão política. Por que a gente não quer ter casa de albergado em São Paulo? Eu mesmo não tenho muita clareza. Né? Aí o que sobra para o judiciário?
ou deixar o sujeito no regime mais grave, o que é ilegal, ou aplicar a tornozeleira eletrônica, que também não tem para todo mundo, ou fixar o regime domiciliar, que o sujeito fica preso em casa. Qual que é o nível de controle disso? Muito 0. baixo. Se ele não tiver um vizinho que o odeie, né, ou for pego numa blitz de trânsito, vai ser um cumprimento meio de mentirinha. Né? Então, veja que eu estou insistindo também bastante no seguinte, é muito comum nesse caso olhar só para os 6 anos e 9 meses. Entendi. Né? Mas tem todo um outro pacote que alguém poderá dizer, mas não funcionou o regime aberto. Né? E aqui também tem um vício tipicamente brasileiro, que é o Estado não faz a sua parte e aí a gente só olha para o indivíduo. Né? Então, se a lei de execução penal tivesse seguido à risca, ele ia ficar 19 anos e meio preso, com níveis diferentes de liberdade. Então, um tanto no fechado, depois no semiaberto, depois no aberto, nessa casa do Albergato. Né? Portanto, a minha objeção a achar que é pouco, né, dentro do marco legislativo da época, né, ele poderia ter ficado 19 anos e meio, de alguma forma, sob o controle penal, quer dizer, dormindo fora de casa por 19 anos e meio, pelo menos. Né? Mas acho que este caso, inclusive, deveria nos convidar a outras reflexões. Né? No caso específico, né, eu não vi a série, não vou ver a série, eu não gosto de série de true crime. Porque você já vive o true crime. Talvez seja vício da profissão, né? Mas pelo que eu ouvi, ele só foi efetivamente descoberto por causa de um velhinho. Gente, é muito boa, né, essa história. É tipo, cara, sei lá, o anjo da guarda da glória, assim. Que o cara passou e anotou a placa do carro. Que ele viu num descampado. Exato, né? É claro que isso era pré-vigilantismo, pré-câmeras. Hoje ia ser um pouquinho hoje mais... é mais difícil. Complicado. Mas eu queria talvez entrar aqui num certo tilt da direita, né? Esse não foi um caso de arma de fogo, né? Esse foi um caso de arma branca, como se chama. Sim. Né? E ninguém achou a arma. Eu acho essa parte muito genial. Isso eu não sabia. Ninguém nunca achou a arma. As pessoas supõem que tenha sido um punhal por causa da perfuração, que não dava pra ser faca, que não dava pra ser tesoura, não sei o que. Eles acham que foi um punhal. Mas ninguém sabe, ninguém achou. Olha só. Então, quer dizer, a gente foca muito no capítulo retributivo. O quanto aquela pessoa tem que sofrer. Né? Sim. Então, eu tentei relativizar aqui que tem bastante sofrimento se a regra for aplicada direitinho, né? Número 1. Que se a gente for olhar a vítima, nunca nada vai ser suficiente. Nem se ele tivesse sido morto no presídio, as pessoas iam ficar satisfeitas. Né? Não traz de volta. Exatamente, porque não traz de volta. Mas, substancialmente, esse debate fica capturado no castigo. E a gente esquece os 2 outros capítulos da pena. Então, falei um pouco de ressocialização, né? Para mim é absolutamente chocante que só 10% dos presos tenham acesso à vaga de trabalho. Não, é muito chocante. Mas aí eu acho que o que gera um incômodo, assim, pelo menos nas discussões que eu presenciei, assim, e eu falei disso com todo mundo que eu encontrei nos últimos tempos, é que as pessoas, é isso, assim, eu não sei, parece muito surreal que a gente... Eu acho que eu vou ter que fazer outra pergunta antes para eu chegar na minha discussão. Que é, por que a defesa, você acha, não chegou a alegar, sei lá, que eles tinham algum problema mental ou alguma doença mental? Porque é muito psicopata o que aconteceu. O que eu ia dizer é que todo mundo que eu encontro é assim, gente, sei lá, não é você tá numa discussão, brigou com alguém, tá com raiva, e aí você matou alguém. É tipo, você planejou, e aí você deu 18 apunhaladas numa menina de 22 anos, com quem você trabalhava todo dia. Tem uma coisa aí meio doentia, sabe? Tem um lugar você aí... vai consolar a Glória, né? Enquanto ele não tinha sido descoberto, ele foi consolar a mãe, não foi? Ele foi consolar a mãe. Não, e sabe o que é pior? Ela, quando vai fazer faculdade de Direito, a Paula, ela faz vestibular para a mesma faculdade que o
defensor, que o Promotor ou promotor dava aula. Ela faz aula com o promotor do caso dela. Isso é muito doido, gente. É tipo, ela ficou obcecada. Isso é muito doido ou isso é muito cruel e frio? Eu acho que às vezes a gente tenta jogar no campo de doença mas eu acho mental, que isso passa por quando é uma coisa, na verdade, simplesmente cruel. Eles são pessoas só malvadas. Eles são pessoas horríveis que fizeram uma coisa horrível e não tem desculpa. Não é psicopata, ele é só ruim. Então, ele planejou isso pro seu bem próprio. Na série tem uma psiquiatra que ela fala que acha que É a Ana Beatriz. eles claramente têm um problema mental, assim, que tem um lugar de psicopatia aí. Por que você acha que a defesa não foi para esse lugar? Porque não tem uma história de que se eles não voltam para a sociedade, se fica... Então, fundamentalmente, o Estado diante do crime tem 3 possíveis respostas a partir da condição do autor, né? Se ele é um adulto, vamos chamar assim, mentalmente são, cadeia. Simplificadamente, cadeia. Tá. Né? Se ele é um adolescente, cadeia para adolescentes, né? Que é o sistema de internação de jovens e tal. E se ele é inimputável, que é a palavra técnica. Então, vamos usar aqui simplificadamente, o jeito é louco. Né? Ele não vai para casa. Né? Ele sofre uma coisa chamada medida de segurança, que para os casos punidos com reclusão como homicídio é hospital psiquiátrico. Por quanto tempo? Pela letra fria da lei enquanto durar a condição mental. Que, via de regra, é para sempre, né? Salvo, talvez, surtos muito transitórios e tal. E se a gente não bota dinheiro para ter um sistema penitenciário digno, né? E, de novo, nem tanto para quem não quiser pegar essa avenida em consideração ao preso, né? Mas porque é dinheiro público, e o dinheiro público tem que ser eficiente, né? Sim. E se você não tiver, de alguma forma, melhorando a vida daquelas pessoas, era mais digno matar, sei lá. Né? É dinheiro público jogado no ralo para alimentar o crime organizado. Mas isso é outra discussão. Outro podcast. Posso te interromper? Claro, sim. Então, a pessoa que ela é inimputável, Isso. ela, teoricamente, ela não é punida pelo crime que ela cometeu, ela vai ser tratada para que ela não cometa aquilo novamente? Ela vai ser isolada da sociedade. Né? Que é uma Mas, punição. mas não tem um tempo ali. Então, assim, não existe, né, uma pena. Você vai ficar internado por X tempo, recluso por X tempo. Até tem uma previsão de pena mínima, de internação mínima, né? Mas não é muito alto. Se a memória não me trai agora, coisa de 3 anos, tá? Mas por que a defesa não alega isso? Porque é para sempre. Depois o Supremo Tribunal Federal, depois de algumas provocações, dizendo, olha, gente, entendi que o fundamento da medida de segurança é diferente. Né? Essa lógica da retribuição, do castigo, não se aplica. Você não pode castigar alguém que não tinha condições de entender o caráter ilícito do que fazia. Então você troca a chave do castigo por uma lógica perigosista, como se fosse um tigre. Você tranca o tigre. Só que o Supremo falou, tem que ter um limite. A gente não admite prisão perpétua no Brasil, não pode ter tratamento perpétuo no Brasil. Aí vale a pena máxima. Né? Só que é o tempo todo no hospital psiquiátrico. Então, em resumo, por que não alegar isso? Né? Porque eles ficariam 20 19 anos no hospital. Não, eu ia pegar a máxima, 20 no hospital psiquiátrico. E como a gente já conversou aqui, pelo menos com 7 anos ele começou a poder sair um pouquinho. Né? Então, mas por que a Glória, sei lá, o advogado da Glória não falou, gente, esse é o pior que a gente pode fazer por ele ficar 20 anos no hospital? É o advogado que... Não, mas ele tem que. O advogado coisa... vai lá trazer uma defesa, assim, né? Falar, tipo, a defesa, eu falei mal, o advogado de acusação, né? Por que eles não construíram um caso alegando isso, assim? Aí eu só posso sintomas. especular, né? Eu não sei se houve. Como é que a gente provoca isso? Né? Existe uma coisa chamada incidente, né? Um incidente processual, ou seja, uma questão que precisa ser resolvida ao lado do caso principal. O caso principal é matou ou não matou. Né? Daí, então, esse incidente, eu não sei se ele foi provocado pelo Ministério Público ou pelo assistente de acusação, que seria o advogado da Glória, mas existe uma... Eu só vou especular aqui. Tá, né? Mas é isso. Estamos aqui já de fofoca. Se é reconhecido isso, não tem júri. Essa era a minha outra pergunta. Por que esse caso tem júri? Porque a gente quase não tem júri no Brasil. Esse caso é muito de televisão, cara. Porque é isso, assim, quando a gente vê lá a série, tem imagem documental, né? O último episódio você devia ver, porque é só o julgamento.
E aí é isso, assim, o júri é muito americano, assim, sei lá, The Good Wife. Os advogados gritando com o júri. Eu sempre ficava assim, gente, para de gritar com as pessoas. Não, a pessoa... tem uma coisa uma coisa catártica no cênica, júri meio assim. cansativa. Eu que não gosto de barulho, pra mim é horrível. Aí eu ficava assim, gente, coitado desse júri, entendeu? Já teve que parar a vida. Ver esse monte de desgraceiras ainda ficam gritando com essas pessoas. Se você alega insanidade, você não vai pra júri. Um juízo, uma juíza decide isso sozinho. E por que a gente quer ir que gostaria de ir pra júri? Porque Porque a era gente um vive a caso. sociedade do espetáculo. E né? era um caso Então, muito... O MP gosta... O MP é muita coisa, né? Alguns promotores gostam dessa ribalta, dessa luz, dessa exposição. E talvez inconscientemente a Glória também quisesse esse debate, né? Porque Um senso maior uma de coisa justiça. é uma decisão fria dizendo ele é louco. Sabe que pra Glória talvez Fosse ruim, fosse emocionalmente. ruim, emocionalmente falando. Não, é um pouco na linha que você tá falando. Não, gente, louco é outras coisas. Dá nota de $100 e vê se rasga. Né? Não rasga, então não é louco. Né? Então talvez... Também em respeito à Glória, é uma coisa de não. Vocês são ruins, como você está dizendo, eles vão ser julgados pelos seus pares. E tem o jogo da publicidade. O sistema também, digamos, se alimenta disso. Né? Veja que, quando eu fiz faculdade de Direito, a gente não sabia direito quem eram os 11 ministros supremos. Na faculdade de Direito. Né? Hoje deve ter mais gente capaz de escalar os 11 supremos do que a seleção brasileira. Né? Sim. Então, também tem uma coisa de o judiciário buscar... digamos, se legitimar a partir desses casos públicos. Né? Entendi. Júri, Thaís, no Brasil, tem um papel bem limitado. Né? A gente só submete a júri os chamados crimes dolosos intencionais contra a vida, né? Que são só 4, e um deles não deveria ser crime. Então, o homicídio, a instigação ao suicídio, o infanticídio, que é aquele crime que só a mãe comete, em estado puerperal contra o seu filho, no momento do parto, ali, ou logo após o parto. Esse é bem mais raro, graças a Deus. E o aborto. O aborto é um crime doloso contra a vida, sujeito a júri. E aí, podemos até depois fazer um outro podcast sobre isso. O aborto não deveria ser crime, na minha opinião, mas isso é um outro assunto. Nossa, e você acha que... não, eu acho muito... Entendi, assim, uma coisa que pra mim me ajudou, assim, quando a gente tava discutindo isso, foi quando você e o Ivo falaram que tem pesquisas que mostram que as pessoas não matam menos porque a pena é maior. Isso. Porque a minha sensação era assim, quando eu terminei de ver a série, era assim, gente, sei lá, então a pessoa... Eu vou fazer um caso absurdo, tá? Tipo, vamos supor, fui estuprada. Eu penso assim, tipo, cara, sei lá, eu mato essa pessoa, eu fico 6 anos presa... Tá bom pra mim, assim. Eu acho que eu quase achei que... Sabe? Eu quase comecei a achar um bom negócio, sabe? Num negócio horripilante, assim. Mas aí vocês falaram que tem pesquisas que mostram que não. Que a pessoa não calcula... Que quando a pessoa vai matar alguém, ela calcula que não vai ser pega. E não que vai ter uma pena pequena. Acho que tem as duas coisas. Uma coisa é ser crime ou não ser crime. Aí eu tô até mais disposto... Se o homicídio não fosse crime, a gente mataria mais. Acho que essa é uma aposta bastante razoável, né? Sim. Agora, você acha que o Guilherme de Pádua falou, não, 19 anos e meio eu topo, 20 anos eu topo. Se fosse 30 eu não ia matar? Não. É muito subjetivo, né, isso? Não... É tipo o bilionário, entendeu? Uhum. Será que quem tem 1 bi sabe a diferença de quem tem 2 bi? Chega uma hora... De 20 pra 30, tanto faz, tanto faz, assim, né? Não, e entendeu? no final das contas, gente, assim, porque aí fica também um discurso assim, mas ela tem uma loja e retomou a vida, e ele é pastor e tá rico. No final das contas, gente, ele era um ator da Globo com uma carreira, outra projeção que era o que ele queria, que ele, enfim, se dedicou loucamente, fez um monte de coisa pra virar, e que ele não é e não será, e que isso de fato acabou. E que ele é um cara que, assim, deve chegar em um monte de lugar e ser... E pra sempre taxado de assassino. Não, e eu não sei, assim, tem uma história de que, enfim, a Paula mudou de nome, ela várias vezes é expulsa de lugar. A mulher sempre se fode mais, né? Mas, então, acho que sim, por mais que eles estejam vivos... Pois é, mas esse é o ponto. A rigor, o sistema carcerário, o sistema punitivo, funcionou para os dois. Porque eles têm uma vida lícita depois do cárcere, não voltaram a cometer crimes. Né? Então, olha que contraditório. O que a gente enxerga como um absurdo é justamente o que a lei enxerga como bem-sucedido. Então, nós temos que fazer então essa reflexão desarmada. Então, agora,
esquecendo a Daniela, né? Falando do crime em abstrato, que é por que é que a gente gasta um caminhão de dinheiro para isso, né? E aí, quando tem um caso de sucesso, porque esse foi um caso de sucesso, a gente continua puto. Então, peraí. Então, qual seria a alternativa? Né? É isso que eu ia perguntar, porque acho que tem uma grande discussão que eu não sei fazer, mas que me interessa, que são enfim, tem todo um movimento de pessoas que não acredita nesse pensamento punitivista. E a gente acredita em quê? Então, eu acredito em duas coisas. Agora, voltando, eu tinha falado do tilt lá da direita e acabei não voltando nesse assunto, né? Do que se trata aqui? Né? A gente quer soltar os nossos instintos mais primitivos, né? Revivendo... O que era? O Roberto Jefferson, né? Falando do Zé Dirceu, né? A gente quer soltar os nossos instintos mais primitivos ou a gente quer que menos pessoas sejam assassinadas? Né? Se é o segundo caminho, nós temos que pensar... tudo bem, deixa a cadeia lá. Não vamos abrir mão da cadeia, né? Mas o que previne o homicídio? O que poderia ter evitado a morte da Daniela e de outros tantos assassinados? Isso. E aí tem um caminhão de respostas, né? Mas o acesso à arma de fogo é um vetor super importante. Super. Então, pelo menos uma vez por semana, a gente tem visto casos de pessoas que têm porte de arma por ser colecionador ou esportista lá, CAC, que estavam portando a arma em lugar indevido. Acho que o último caso de repercussão foi o lutador numa boate. Numa boate no sítio. Né? Tipo, num show, um PM armado. E aí, então não só a facilidade do acesso à arma, mas tem um pedaço desse novo desenho do governo Bolsonaro que, para mim, é totalmente incompreensível. A munição tinha, digamos, uma impressão digital, de modo que se eu pegasse um cartucho, eu era capaz de saber de que lote saiu e quem foi o adquirente. Sim. Né? Bom, parece absolutamente razoável, porque a gente não quer que pessoas sejam assassinadas e fiquem impunes. Não é toda essa grida em torno da Daniela. Então, essa mesma turma que apoia, né, esse discurso sangrento, apoia que a gente não precise mais rastrear a munição, apoia que a gente possa ter acesso... Bom, hoje nós temos um dado absolutamente preocupante. Existem mais armas na mão da população civil do que das Forças Armadas no Brasil. É muito preocupante. Em poucos anos. Né? O governo Bolsonaro fala, mas se você pegar os próprios pesquisadores e lideranças da segurança pública, eles reconhecem que o efetivo investimento na polícia durante o governo foi pífio. Né? Uma vez, um pintor estava pintando a nossa casa, né? Ele estava com uma condição de saúde, inclusive ele nem poderia, a família não queria que ele tivesse ido, etc. Ele tomou Berotec, que é um remédio, enfim, não estou falando mal do Berotec, né? Mas ele tem lá os seus riscos. Enfim, ele teve uma parada cardíaca e morreu na minha casa, pintando. Você tá brincando. Que horror. Eu não sabia disso. O corpo dele demorou, sei lá, 10 horas para ser removido do meu apartamento. Por quê? Disse o funcionário que, ao fim e ao cabo, foi lá retirar o corpo. Havia uma unidade à disposição do IML para toda a região sul de São Paulo, que deve ter, sei lá, 5, 6 milhões de habitantes. Né? Onde eu quero chegar com essa provocação? Pode aumentar a pena para 600 anos. Se você tiver uma unidade do IML capaz de investigar, você só cria o que a gente chama, no jargão, de legislação penal simbólica. Então as pessoas ficam... Então você elege um monte de gente que fala sobre aumento punitivo e tal, mas depois, na hora de rodar, não tem estrutura. Mas né? e se rodasse... aí vai que roda e aumenta isso... Mas e a cabeça da pessoa que quer cometer o assassinato não tem a coisa então, aí você... de 20 para 30 anos, tanto faz? Eu acho que 20 para 30 anos, tanto faz. Agora... Se ela acha que não vai ser se pega... ela acha que ela não vai ser pega... Faz diferença. Quanto maior a percepção de que o sujeito vai ser responsabilizado, isso é muito mais eficiente no psicológico do que 20 para 30. Né? Então, de novo, não estou dizendo que se não fosse crime, aí é liberar geral mesmo. Agora... Se você 12, 13, 14, 15, o papel é absolutamente marginal. Agora, hoje nós resolvemos, sei lá, 15% dos casos. Isso é 1 em 7. Pô,
Caramba. 1 em 7, né? Você começa a jogar, eu gosto de pôquer, eles começam a pensar com cabeça de jogador de pôquer, né? Então é uma região em que as pessoas têm medo de mim, não vai ter testemunha, né? Então se você aumenta o incremento de solução de caso, esse é um desestímulo muito mais Eficiente do que aumentar a pena. Aparece na série uma parte que quando a Glória descobre que existem testemunhas no posto, que ela vai atrás, né, dos frentistas. Doida. Ela fez... Ela recebeu uma ligação anônima que dizia assim, se você quiser saber o que aconteceu com a sua filha, vá até o posto tal. E aí ela começa a ir até o posto e os frentistas fogem dela, até que ela descobre que todo o turno que estava trabalhando no horário foi demitido. E ela começa a ir atrás, e atrás, e atrás. E uma grande dificuldade dela é fazer com que as testemunhas prestassem depoimento para que, né, ajudassem na solução aí do caso. E aí tem um momento específico que a mãe de uma das testemunhas do frentista, que foi o primeiro que falou com ela, que ela fechava a porta, e a Glória ficava lá, até que convenceu, e ela fala, olha, eu tenho muito medo. E ela falou isso com a Glória, né? Falou assim, olha, eu tenho muito medo, porque isso aconteceu com a sua filha, e você é a Glória Pérez. Imagina o que pode acontecer com meu filho que não aparece no jornal. Que é um pobre preto periférico, né? Exatamente. Então, acho que essa narrativa me faz pensar em duas coisas. Uma é o quanto, embora eu não tenha assistido, minha esposa, que vocês conhecem bem, está assistindo e comentando e tal. Parece que a Glória teve um papel fundamental na resolução do caso. Ela foi a detetive do caso. Então, cara, isso é maravilhoso, porque é a mãe, porque a Glória Pérez, mas tá errado. Muito errado. Era pro Estado ter feito isso. Além de ser muito perigoso, né? Claro. É porque assim, depois que a pessoa perdeu a filha, a Glória Pérez estava claramente assim, me mata, eu tô de boa. Tô nem aí. Eu não tenho mais nada pra perder. E aí quem não tem mais nada pra perder é muito perigoso também, né? Sem dúvida. Mas é muito perigoso. E nem todo mundo tá disponível, tem tempo, dinheiro. Porque também, gente, ela parou de trabalhar, sabe? O trabalho dela virou descobrir isso. Não, parou de trabalhar Quem e consegue assim, fazer isso? como que convenceu a mãe? Como que convenceu uma outra testemunha? Qual que é a igreja dele? A Benedita da Silva é da igreja dele. A Então, Benedita ligou, tem sabe, esse assim? contato da Benedita pra ir lá 100%. e atrás. Então, realmente, né? Quantas mães tem por aí que não tem isso? E aí tem a outra coisa que esse caso revela, que é a seletividade. Quais casos ganham interesse, alteração legislativa. Então, nós estamos na década de 90. Né? Década de 80 e 90 havia vários grupos de extermínio famosos. Né? Então, no Rio tinha a Escuderia Lecoq, tinha grupo de extermínio em São Paulo. Isso não motivou nenhuma mudança legislativa. Né? Ou seja, em parte porque tinha essa percepção de que eram bandidos se matando reciprocamente, né? Mas em parte porque quem morria eram os matáveis. Então é isso. Corpos negros periféricos que eram matáveis. Agora, quando é que vira um problema? Quando mata uma menina branca da Zona Sul, artista. Agora a civilização sofreu um baque. Né? Esse é o limite. Então, de novo, né? Acho que o objetivo da conversa aqui é tentar limpar um pouco as emoções e pensar mais friamente sobre a questão. Né? Sim. Também é isso, movimentos legislativos com base em sentimentos costumam dar errado, né? E costumam ter um motivador errado. Então, de novo, a resposta brasileira típica é aumenta a pena. Agora teve a polêmica das saidinhas, né? PL para acabar com a saidinha, tal, etc. Tá bom, qual que é a relação disso com o crime, número 1? Mas o que nós estamos fazendo para melhorar a capacidade investigativa da polícia? O que nós estamos fazendo para melhorar o sistema carcerário? Mas eu acho que preso tem que morrer. Então deixa eu te falar uma coisa, ele não vai morrer. Nem todos vão morrer. Um dia a pena vai acabar e ele vai voltar para a rua. Então, já que nós estamos gastando dinheiro, nós deveríamos cobrar do corpo de políticos que, pelo menos, esse sistema habilite a um retorno a uma vida lícita. Não ressocializar, porque isso é bobagem. Ninguém está dessocializado. Né? Que foi o que aconteceu nesse caso, né? Que foi o que aconteceu nesse caso. Então, nesse caso, funcionou. Né? Meio contra as estatísticas. Né? O que nós estamos fazendo para essas... Porque se você fica 7, 8, 9, 10 anos, né, comendo comida podre, dormindo no chão, sem assistência médica, sem trabalho, qual que é a chance dessa pessoa voltar para uma vida lícita? Violência, né?
né? A esmagadora maioria das unidades prisionais são dominadas pelo crime organizado. Você tem que tomar partido de um grupo, né? Então você pega um menino negro com 20 gramas de maconha e dá de presente para ele virar exército do PCC, né? Então, quer dizer, tem muita coisa fora de lugar, porque eu acho que essa pauta foi muito capturada por pautas emotivas, assim, por variáveis emotivas, moralistas, sobretudo no campo das drogas, né? Mereceria uma ampla discussão, então, desarmada e tal. Agora, quem vai fazer isso? Quem botar a cara agora na campanha para falar disso vai perder voto. Então, esse tema fica ciclicamente interditado, porque ninguém quer perder esse voto. É a mesma questão do aborto. Gente, o Lula falou do aborto, a esquerda foi lá bater. Então, é inacreditável. Então, existe um ciclo aí que eu não sei como furar, né? Mas a gente deveria fazer. Então, me incomoda muito menos o Guilherme de Pádua ter cumprido 7 anos do que todo esse caminhão de problemas que a gente está falando aqui, né? Entendi. E você acha que todo esse... Enfim, toda essa mudança da pena, dessa coisa de não... Porque a grande coisa é que ele tinha uma pena menor porque era a primeira vez que ele matava alguém, não era isso? E que isso que mudou, né? Que se você faz... É que não era considerado um crime hediondo, né? Não era hediondo, então... E você acha que isso faz alguma diferença? Isso o quê? Ser hediondo ou não? Assim, essa mudança na pena, de fato, fez alguma diferença? Porque isso mudou já tem um tempo, a gente consegue mensurar. Eu não conheço nenhum estudo recente, mas há uns bons anos, talvez uns 10 ou 15 anos, o Guaraci Mingardi e a Isabel fizeram um estudo de correlação. Então pegaram todos os crimes hediondos e a sua evolução como crime desde que foram considerados hediondos, pelo Brasil afora. E eles mostraram que a correlação era 0. Porque tinha crime hediondo que tinha aumentado, tinha crime hediondo que tinha diminuído, em determinada região tinha aumentado e diminuído. Portanto, o rótulo de hediondo não teve um impacto direto na redução dos fenômenos. E, de novo, acho que tem um pouco a ver com isso, né? Estupro. É aumento de pena que vai resolver o estupro ou a gente ter maior capacidade de investigar e punir? Esse é um crime particularmente difícil de investigar e punir. E acreditar, né? A gente já podia começar acreditando na vítima, já estava bom. Então, né? Me parece, então, que a alternativa é que a gente fale mais sobre não é não, né? Que a gente fale mais sobre a cultura de taxar a mulher de louca, de mimimi, de exagerado. Um pouco acreditar mais na arena pública e disputar a arena pública sobre a importância daquilo, né? Porque, no final do dia, é isso. A gente está confiando num placebo. Aumentou para 12 anos o estupro. Você vai se sentir mais segura se a pena mínima for 15? Não. Não. Não, até porque é isso, é a mesma coisa do assassinato. Depois que você foi estuprar, depois que a pessoa foi assassinada, não volta, né? O tempo não volta, assim. Enfim, mas tá bom, eu acho que eu tô... Satisfeito. Eu acho que eu me sinto pronta pra discutir esse tema em ganhar essa discussão em várias mesas de bar. Eu tô um pouco assustada, assim, só pra... Assim, Mas o mundo gente, é mas muito mais perigoso do que eu Muito. tinha. A gente não pode, né? Você para pra pensar nisso e aí... Não, eu fiquei sonhando com o Guilherme de Pádua, eu tinha pesadelo com o Guilherme de Pádua da semana, assim, dias. Porque é isso, né? Também tem esse lugar que a série, não assim, acho abominável, mas eu acho que também tem essa coisa do audiovisual, né? Que faz, que cria um negócio Claro. que é, enfim... Mas aí talvez uma reflexão final talvez seja por isso que eu não vejo coisa de true crime. Acabo de ter essa iluminação, sabe? Porque a construção pública desse inimigo, Guilherme, de novo, totalmente coerente para a Glória, ela tem toda a razão. Não estou falando da Glória aqui, né? Para nós, né? Traz um conforto psíquico enorme de que ele é o homicida, né? Eu gosto de brincar assim, bandido bom é o bandido outro. Né? Porque isso me tranquiliza de falar, eu não sou o assassino, né? E eu tenho uma visão diferente. Eu sou um possível assassino. É só me colocar nas condições certas. Todo mundo, né? Todo mundo, né? Então, se eu pudesse então encerrar com uma reflexão, eu acho que todo mundo tem um criminoso potencial dentro de si. Então, quando você transfere toda essa raiva para esses outros elementos, só para um pouco se você não está projetando uma parte desse lado seu ruim naquele cara, sabe? Se fosse sua filha. Eu, como advogado criminalista, sempre respondo, se fosse minha filha como acusada, né? Porque só como vítima.
né? Por que os nossos filhos são sempre vítimas e nunca vilões? Então. E se fosse ela com uma acusação, eu não queria que ela tivesse uma defesa justa, uma pena correta, né? Então, se colocar um pouco no lugar do outro e enxergar, ou tentar enxergar o nosso demônio no espelho, né? Essa coisa... Isso acaba forçando um pouco a coisa do bem contra o mal, os bons, né? Cara, não tem isso, desculpa, eu não acredito nisso. Não tem. Que é o que está acontecendo muito ultimamente, né? Nessa polarização super exagerada em todos os temas, e a história até do cancelamento na internet, de qualquer coisa, vira um... Se tivesse mais esse lado, né, de... Acho que é meio de empatia, sei lá, de tentar se colocar no lugar do outro, nos dois lugares, né? Acho que seria um pouco menos... É isso, gente. Não tem o vilão e o mocinho. E a gente queria que tivesse, né? Era mais gostoso pensar que a gente é mocinho. É mais fácil quando as coisas são preto e branco, né? Quando Exato. você entra ali no cinza. A gente tem esse desejo interno de ser uno, íntegro, né? Uma coisa só. E Mas não é. É isso. Davi, super obrigada. Amei. Mas eu que adorei. Foi muito bom ter essa conversa aqui hoje. Acho que todo mundo sai daqui, enfim, mais... sei lá, também com uma discussão menos rasa, né? Porque também a gente precisa conseguir discutir as coisas de um lugar menos vazio, assim. E acho também que a gente tá... Acho que depois dessa discussão, espero que as pessoas estejam mais dispostas também a entrar nesse lado, né? Nem lá, nem cá. Talvez eu não veja mais true crime. Não tô dizendo isso. Vamos aguardar cenas do próximo capítulo. Eu fico muito mexida. Eu fico muito mexida. Eu não sei se é uma energia que eu devia estar desprendendo. Aí outra... Espero que eu não tenha nenhum papel nessa. Não, tudo bem. A Dani me reabilita depois. Então pronto, combinado. Espero que vocês tenham gostado desse episódio do Projeto Piloto. Siga a gente nas redes sociais. A gente está no Instagram. Estamos também no TikTok e aqui no nosso canal do YouTube. Um beijo. Beijo, até mais. Até a próxima. Este podcast foi produzido pela Tompats.